final caminhamos para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Mateus 9, do versículo 32 a 39. Logo que eles saíram, eis que levaram a Jesus o endemoniado mudo. Expulsou o demônio, o mudo falou. As multidões ficaram maravilhadas, dizendo: nunca se viu algo assim em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e vilarejos, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, encheu-se de compaixão por elas, porque estavam angustiadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peço ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje o Senhor vem nos falando, o Evangelho vem nos falando desse Jesus que expulsa o demônio, que cura, mas que também ensina. Quando ele passa nos ensinando. Então possamos guardar isso nessa terça-feira, né? Quando Jesus passa na minha vida e na sua vida, ele passa ensinando, ele passa curando todas as doenças e enfermidades. Ele passa expulsando os demônios, porque essa é a missão de Jesus. Mas é a missão também que o Senhor nos dá, para mim e para você. E é o desejo do coração de Jesus fazermos isso, assumirmos essa missão tanta, que quando ele olha para aquela multidão, ele tem compaixão, porque ele vê que elas estão angustiadas, como ovelha sem pastor. E ele olha para o discípulo e fala: a messe é grande, os trabalhadores são poucos, mas pedi, pois, ao Senhor da messe que envie trabalhadores. Então, o Evangelho de hoje também está nos ensinando que é o Senhor quem nos envia, mas que é preciso pedir ao Senhor que envie trabalhadores para a sua messe. Eu falo desse Evangelho, eu leio e fico imaginando que Jesus deve nos olhar hoje e ter a mesma compaixão, porque quantos de nós não estão angustiados, como se não tivessem pastor, como se não tivesse Jesus, como se estivesse perdido. Mas ele também está dando essa missão para mim e para você. É por isso que ele está ali junto com os discípulos. E quando ele olha para aquela multidão, que ele vê a multidão angustiada, ele olha para os discípulos e ele fala: olhai, ó, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Pede ao Senhor da messe. Então hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, para pedirmos ao Senhor da messe que envie trabalhadores, porque a messe é grande, é necessário trabalhadores nessa messe. Então, se hoje o Senhor te chamar, tenha essa certeza, é o Senhor quem te chama, porque é dele que nós pedimos. E ele não te chama para qualquer coisa, ele te chama para trabalhar. Mas com a certeza que o Senhor nos ensina todos os dias, assim como ele está nos ensinando hoje nesse Evangelho. Quando ele cura aquele mundo se põe a falar. Quando ele expulsa o demônio daquele mundo, ele se põe a falar. Então, possamos guardar isso também do Evangelho. Que a ausência de fala, por estarmos assim, possuídos por tantas coisas, cheios de tantas coisas do mundo, também não é de Deus. Estarmos cheios de tantas coisas do mundo pode fazer com que estejamos aqui, assim, como esse endemoniado que foi até Jesus, porque ele estava possuído.
Então, quantas coisas nós estamos cheios que nos tornam mudo também para as coisas de Deus. E hoje o Senhor está passando para nos curar. Mas não para ficarmos guardados na nossa casa, no nosso mundo, não. Mas para falarmos. Porque é assim que Ele está nos ensinando hoje nesse Evangelho. Que Ele curava de todas as doenças e enfermidades. Mas que Ele ia também nas sinagogas dele, sinagogas que não eram dele, nos outros locais que eram dos mestres da lei, nas igrejas, nas sinagogas, ensinando e falando do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus. E quando ele se depara com aquela multidão, ele sente compaixão. Porque ele está fazendo o trabalho de ensinar, de ser pastor. Mas ainda assim a multidão é grande. Então toma esse Evangelho de hoje, nesta terça-feira, como um pedido do Senhor, para vir participar dessa messe, para vir ser trabalhador dessa messe, para proclamar também esse Evangelho, para ajudar porque as pessoas com que eu, com que você e tantos outros não possamos ficar perdidos como ovelhas sem pastor, para que todos possam ter Jesus como pastor. Mas para isso é necessário fazer isso que Jesus está nos falando nesse Evangelho de hoje, que Ele estava fazendo junto com os discípulos, indo nas sinagogas, ensinando, pregando o Evangelho de Deus. E é urgente isso. Por isso nós vamos fechar esse Evangelho de hoje, fazendo desse Evangelho a nossa oração, pedindo, atendendo a essa ordem do Senhor que Ele está nos dando hoje. Pedindo a Ele, Senhor Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, envia trabalhador para as tuas messes, Senhor. Envia trabalhadores, Senhor, para falar da tua palavra, do teu Evangelho. Envia, Senhor, trabalhadores para que as pessoas, para que eu e tantos outros não possamos ficar perdidos como ovelhas sem pastor. Atende, Senhor, ao nosso pedido, Senhor, nós te pedimos, Senhor. E nos colocamos, Senhor, diante de Ti, à Tua disposição. Vinde, Senhor Jesus, agir em nós. Vinde, Senhor Jesus, ser o nosso pastor. Vinde nos curar de todas as enfermidades. Vinde nos colocar, nos levantar como os trabalhadores da Tua messe nesse dia. Possamos tomar nossa decisão nesse dia de hoje, de nos colocarmos diante do Senhor, humildemente, nos colocarmos à disposição dEle, pedimos dEle as nossas curas, a força, para sermos também operários dessa messe, para termos Ele como nosso pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.